Valdir Robi Júnior, mestre em Sociologia, sócio proprietário do Galpão Satolep, produtor cultural, ativista, participo dos Pontos de Cultura Outro Sul, Paralelo 33, Sofá na Rua, produtor do Rappers Udzilla, entre outros movimentos e conexões. Em 2004 eu era coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes da UFPEL e naquele contexto fazia muitos anos que não tinha eleições diretas para reitor na universidade, né? Então a gente organiza uns shows por democracia na universidade. E aquela experiência de organizar aqueles shows foi muito legal, assim, foi muito potente, né? Porque era uma pauta importantíssima. E os shows foram muito legais também. Tocou na época Autorretrato, tocou Freak Brothers, Banca CNR, Nação Suburbana. Então essa foi a minha primeira experiência de produzir shows, né? Minha primeira experiência com produção cultural. Mas eu não dou uma continuidade nisso depois daquilo e sigo envolvido com o movimento estudantil e com políticas de juventude, né? Isso em 2004. E já em 2009, eu paro para pensar em alguns shows que eu gostaria de assistir que eu nunca tinha ouvido em Pelotas, né? E aí eu penso em tentar produzir esses shows, viabilizar esses shows, baseado já naquela experiência de 2004, que eu tinha me marcado muito, tinha sido uma experiência muito legal, né? Então eu consigo fazer o show do Júpiter Maçã na época, consigo fazer o show da Graforré Filarmônica, e já no início a gente lotava casas, porque também tinha uma cena local muito forte, né? Com bandas como Canastra Suja, The Raves. Então em 2009, produzindo esses shows num viés privado, é a minha primeira experiência com produção cultural, né? Isso num viés privado, porque também em 2009, a produção cultural, trabalhar com cultura, eu começo também num viés coletivo em 2009, né? Eu lembro eu conheci o Betinho dos processos de Fórum Social Mundial, e só que não tinha uma proximidade assim com ele, mas eu lembro que naquele período eu cheguei para ele e falei: Betinho, a gente em Porto Alegre tem o Fundo Arte há muitos anos, né? A gente não tem um fundo em Pelotas. Então, o que tu acha de a gente fazer um movimento para tentar viabilizar um fundo? E dali surge o movimento pelo Procultura, né? Que a gente faz atos, a gente faz shows, a gente faz palestras. E então também em 2009 a gente começa a se organizar de uma maneira coletiva a fazer produção cultural, a fazer movimento cultural, né? Então o período é em 2009 que eu começo a trabalhar com cultura, organizado dessa maneira, né? Um viés privado, que era a organização dos shows, e um viés coletivo, que era essa luta pelo Procultura, né, que também começa em 2009. E aí a gente percebe também naquele período que tinha mais pessoas se organizando dessa forma, né? Eu conheço uma turma de Santa Maria ali, através do Atílio Alencar, que eles se organizavam também com um trabalho privado, que era a casa, uma conta do lugar, e um trabalho coletivo, que era uma conta do coletivo, né? Então a gente vê, tem mais gente se organizando dessa maneira, trabalhando a cultura dessa forma, né? Como movimento, como luta pela transformação social através da cultura, como a luta pela qualificação da cadeia produtiva da cultura local, nesse viés coletivo, e organizando também o trabalho mais privado, né? Com shows e tal. Isso em 2009. Esse período de 2009 a 2011 foi um período muito intenso, né? Foi um período muito rico, onde a gente produziu muitas coisas. Então, já logo ali no começo, já vira como a produção cultural como profissão, né? A gente fez baseado nessa experiência legal das coisas darem certo, e a gente conseguir produzir muitas coisas legais, né? Eu lembro que nesse período de 2009 e 2011 a gente fez a Primavera Cultura Livre, que foi 12 horas de música na Praça Coronel Pedro Osório. A gente fez o Grito Rock com um palcão no quadrado, com 20 bandas. Foi muito legal também, porque a gente teve uma contrapartida do festival, que foi a revitalização do Catangas, né? Já acontece também o Festival Satolep Circos, onde a gente trouxe Mundo Livre S.A. para fazer a conexão do Mangue Beat com o Tambor de Sopapo, Marcelo Camelo, Dead Fish. Então o festival ganhou um prêmio, né, que foi o Plataforma RS de Festivais Independentes. Então, e também surge naquele contexto o Ponto de Cultura Outro Sul. Então, de 2009 a 2011 foi um período que a gente conseguiu a luta pela Procultura, foi um período que a gente conseguiu viabilizar e produzir muitas coisas, né? Então, acho que já desde o início ali de 2009, a produção cultural já vira mesmo uma profissão, né? E
eu penso que é muito difícil, assim, a gente viver nesse sistema agressivo que é o capitalismo, tu conseguir trabalhar com o que tu gosta, né? Porque em muitos momentos tu tem a necessidade de trabalhar para pagar tuas contas e nem sempre te dá esse prazer que tu tem no teu trabalho. Tu é obrigado em alguns momentos a se virar da maneira que consegue, né? Então eu tenho esse privilégio de, desde o início de 2009, conseguir trabalhar com cultura, que é uma coisa extremamente prazerosa, né? Um propósito de vida, assim, muito... Sou muito feliz de conseguir trabalhar com o que eu gosto, né? Durante esses shows de 2009 e 2011, eu vinha pensando na possibilidade de ter um espaço, né? Porque a gente fazia em casas parceiras. E aí surge aquela ideia, aquela pergunta, por que não ter a própria casa, né? O próprio espaço cultural? Então já era uma ideia que vinha comigo, mas que não tinha tido oportunidade, né? Então surge a ideia e a possibilidade de ser sócio do Galpão. Isso se concretiza, e aí o Galpão, acontecia muitos festivais de metal, festivais de rock, né? E aí quando eu entro e eu trabalho a curadoria artística para um conceito mais de diversidade sonora, né? Ao invés do metal e do rock também rolava rap, rolava MPB com a DJ Elo. Então, através desse conceito de diversidade sonora, a partir de 2011, quando eu entro na sociedade, o Galpão também faz parte dessa minha trajetória, né, de produção cultural como profissão. O rap inicialmente não fazia parte da minha vida, né, da minha adolescência. Em 94, 95 por ali, quando eu tinha 13, 14 anos, chegava alguma coisa de rap, Coolio com Gangsta Paradise, ou Snoop Dogg com What's My Name, ou quando chegou Gabriel Pensador também no Brasil, chegava para nós, mas a gente não entendia como dentro de uma cultura hip hop, né? A gente entendia mais como uma expressão musical, assim, não tinha ainda o entendimento de que aquilo era um movimento, né, cultural, o que era um movimento hip hop. Então chegava coisas isoladas, assim. Então eu era adolescente, eu ouvia Nirvana, não ouvia rock, não tinha ainda essa proximidade com o rap, né? Até que eu venho morar em Pelotas em 98, com 16 anos, e já é aquele contexto de estouro do Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MCs, então eu começo a conhecer mais e ser mais ouvinte de rap, né? Mas o que eu considero mesmo a grande proximidade com o rap foi quando eu vejo a banca CNR no palco, né? Aquilo ali para mim foi marcante e é o que eu considero a minha proximidade com a cultura hip hop, com o rap, né? Como expressão musical. O Zudzilla, ele é um artista muito completo, né? Ele é grafiteiro, ele é um baita designer, ele sempre soube todos os parceiros que ele queria ter próximo, né? E eu acho que a produção do trabalho dele, a produção executiva do trabalho dele tá dentro desse contexto, de ele saber os passos que ele quer, né? E saber a estética do disco, saber o conceito do disco, saber quem ele quer na produção executiva do trabalho dele. E eu penso que o convite para mim trabalhar com ele na produção tá dentro desse contexto. Eu acho que ele já acompanhava aquele trabalho que eu vinha fazendo de 2009 a 2011 com o rock, né? E dentro disso que surge o convite. E, eu aceitei na hora, né? Imagina que orgulho poder trabalhar na produção executiva do Zudzilla, né? O primeiro passo foi tentar viabilizar uma agenda de shows, que eu já tinha uma experiência nisso, a gente já vinha construindo essas conexões, né, os festivais, aquele movimento de 2009 a 2011 que a gente falou antes. Então o primeiro momento foi tentar inserir o Zudzilla dentro desses shows, né? E no início a gente consegue trabalhar muito bem essa parte, porque ele toca dentro de uma estratégia nossa de inserção em festivais independentes. Ele toca no Satolep Circus, ele toca no Grito Rock, ele toca na Primavera Cultura Livre. A gente consegue organizar shows em várias casas. Então já no início da nossa parceria a gente consegue trabalhar muito bem essa parte dos shows. Essa foi foi um dos dois primeiros passos, foi isso, né? Uma agenda de shows que permitisse circulação e uma agenda completa. O segundo momento foi mais um planejamento no sentido de trabalhar a Mixtape Luz,
né? Tem um custo. Como é que tu paga a gravação de um estúdio e a mix e a master, né? Como que tu faz 1000 cópias de uma prensagem física de um disco? Então, além dos shows, que foi o primeiro passo, o segundo passo foi esse planejamento para viabilizar a Mixtape Luz, né? E aí eu acho que tem uma questão uma questão simbólica, assim, da importância da parceria com a produção, né, para o artista poder se preocupar só com a sua arte, que naquele momento a gente conseguiu um financiamento com uma cooperativa de economia solidária, de crédito popular. A gente conseguiu um financiamento que nos permitiu fazer as 1000 cópias do disco, né? Até tem um registro muito bonito que a gente foi a Porto Alegre buscar as 1000 cópias do disco, né? Então, quando o Zulu pega ali a cópia física do disco dele, foi uma cena muito bonita, assim, muito marcante para nós. Mas aí vem o desafio de como conseguir trabalhar a sustentabilidade para pagar esse investimento, né? E aí eu acho que tem uma questão muito simbólica, assim, que no início de uma carreira do rapper, às vezes o contratante não consegue te pagar o cachê que tu necessita para fazer circular os produtos, os investimentos e trabalhar a tua sustentabilidade. Às vezes o contratante não consegue ou não quer trabalhar o cachê que tu acha justo, né? Então nós tivemos ali uma sacada que é o seguinte: cara, quando não rola o cachê que a gente necessita, vamos produzir nós mesmos. Então tu imagina comigo em números hipotéticos. Daqui a pouco o contratante te consegue pagar R$500. Se nós produzirmos show do Zudzilla também, além do contratante, a gente pode fazer 1.500. Sabe? Daqui a pouco o contratante pode nos pagar 300. Se nós produzirmos, a gente pode fazer 1.200. Então, naquele momento, além do contratante, a gente consegue também nós nos produzirmos e fazer diversos shows do Zudzilla que deram muito certo, sabe? Dentro dessa história que eu estou contando, a gente fez um show dele, que foi o primeiro show de rap no Galpão, que foi Zudzilla com a DJ Elo, produzido por nós, e que foi casa cheia, sabe? Então a gente conseguia fazer coisas com casa cheia, que a nossa sustentabilidade e a capacidade de investimento no trabalho, ela foi muito além do que contar só com o contratante, né? Então dá muito certo esse momento inicial da Mixtape Luz, dentro desses dois momentos, que é organização de shows, né, estratégia de inserção em festivais independentes, e nós nos produzirmos também e fazer muitas atividades, né? E aí, dentro dessa estratégia, desse conceito de não depender só do contratante e também produzir nós mesmos, né? Tem uma história muito bonita com o DJ Misha, porque o mesmo empréstimo que a gente pegou para viabilizar a Mixtape Luz, a prensagem física, a gente pegou esse mesmo empréstimo para comprar um par de Technics para o DJ Misha, né? E aí, como se paga, né, esse empréstimo para o par de Technics do DJ Misha? A mesma estratégia que a gente tinha pensado para o Zudzilla. Cheguei e falei: Misha, a gente pode ir além de ficar dessa dependência do contratante, né? Pode nós mesmos produzir uma festa tua. E aí a gente cria o DJ Misha Convida, né? E o DJ Misha Convida trouxe grandes nomes do rap nacional, o KLJ, DJ1, e dentro desse mesmo conceito, daqui a pouco o contratante, em números hipotéticos, que se poderia pagar R$500, se o Misha tem a festa dele, daqui a pouco pode fazer R$2.000, né? Então isso é autonomia. Também tu ter o teu trabalho para além da dependência do contratante, que também é muito importante, obviamente, mas tu cria alternativas, né? Então foi muito bonito isso, porque a gente conseguiu pagar o empréstimo, né, certinho, e até hoje faz muitos anos que essa festa é uma grande referência no sul do Brasil na cultura dos DJs, né? Então é muito legal essa experiência de buscar essa autonomia também, de o artista trabalhar a sua própria produção, né? Sempre faço a coisa certa, eu faço a coisa certa, eu faço a coisa certa. Nas ruas quentes eu sigo ainda lá, trampando pra conquistar e ter na estante vários filhos blanks. Se vacilar eu tô fudido, saca, sem opção pra mim. E adiante ou marca ou não, vim pra ser fraco, eu vim ser franco, fazer o que é certo, sem tempo pra ficar me lamentando, a condição é simples. Eu acho que a Mixtape Luz, ela mostrou, né, a potencialidade, a potência do trabalho do Zudzilla, e ao que a gente podia chegar
num nível num nível nacional, né? Num nível de reconhecimento nacional com esse trabalho, né? Então, o Zulu seguiu fazendo shows excelentes, né? A gente conseguiu abrir espaços em diversas casas para o rap, tocar em festivais, tocamos no festival de 10 anos do Macon dos Circos, criamos o Jazz Rap, então continuou muito bem os shows e a Mixtape Luz mostrou esse potencial a nível nacional que a gente podia chegar com a sequência do trabalho, né? Mas quando eu tenho a compreensão do que o próximo disco, que era o Faça a Coisa Certa, podia representar e aonde podia chegar o disco Faça a Coisa Certa, né? Aquilo mexeu muito conosco, assim, porque o conceito do disco, né, que traz Spike Lee, a estética que traz o Basquiat, quando a gente vê tudo aquilo, né, a gente faz um planejamento que ele é muito mais amplo e muito mais radical que o planejamento da Mixtape Luz, né? Porque naquele momento eu tive a certeza que o Faça a Coisa Certa podia ser um dos maiores discos da história do rap nacional. E na minha opinião, o Faça a Coisa Certa é um dos maiores discos da história do rap nacional. Então imagina a nossa motivação para estar fazendo um grande planejamento para executar esse disco, né? E aí surge, por exemplo, a possibilidade de tu ter o primeiro vinil autoral da história do rap de Pelotas, com o Faça a Coisa Certa. E aí, como é que faz esse planejamento para isso, né? Porque tu tem um investimento para 1000 cópias físicas do CD, tu tem um investimento para 100 camisetas, tu tem um investimento para 100 snapback, tu tem um investimento para gravar num estúdio a mix e a master. Na época só tinha a Polisson na fábrica de vinil, e que é um investimento de 15 mil reais. Da onde estrutura para viabilizar tudo isso, que é a parte do produtor, né? É lógico que o Zudzilla queria que a gente conseguisse viabilizar tudo isso, e eu também, mas como que faz? Mas a gente, mesmo sendo um orçamento gigante para viabilizar, em nenhum momento a gente teve dúvida que era possível, né? Porque nós tínhamos muita certeza do que esse disco ia representar, o que ele representava, né? Então a gente consegue fazer shows, a gente consegue fazer circular os produtos. Teve momentos históricos como o primeiro show de rap da história do Teatro São Pedro, no Festival É o Mapa de Todos. Então os shows, a circulação dos produtos, o planejamento conseguem fazer com que se concretizasse todo esse nosso movimento, né, que o disco certamente merecia, né? Então foi bem intenso assim, esse período, e a gente conseguiu que tudo desse certo durante o disco Faça a Coisa Certa. Pois depois do Faça a Coisa Certa, eu acho que é a concretização desse projeto nacional do Zudzilla, esse reconhecimento nacional do Zudzilla, né? O Faça a Coisa Certa, e esse trabalho sai na MTV, sai na revista Rolling Stone, sai na capa do Caderno de Cultura da Zero Hora. Então, eu acho que o pós-Faça a Coisa Certa é a concretização a nível nacional desse artista excelente que é o rapper Zudzilla, né? E aí a gente segue fazendo grandes shows, a gente segue, o Zudzilla enche casas em Porto Alegre, né? Ele já surge depois do disco Faça a Coisa Certa, algumas referências como o principal nome do rap gaúcho. Então tu vê simbolicamente o que representa isso, né? O alcance que se toma esse trabalho pós Faça a Coisa Certa, né? A Zero Hora se refere ao Zudzilla como o principal nome da atualidade do rap do Rio Grande do Sul. Então o pós Faça a Coisa Certa representa um pouco disso, assim, o nível, a dimensão nacional que o trabalho alcançou, né? E aí, depois desse período de concretização assim, do Faça a Coisa Certa e todo esse trabalho a nível nacional, começa a surgir a possibilidade do Zudzilla ir para São Paulo. Eu tinha uma compreensão muito pessoal que nós no Rio Grande do Sul e no Sul a gente já estava meio que atingindo um limite das coisas que a gente podia concretizar e dos espaços que a gente podia alcançar. E que então o desafio seria estar buscando essa transição para o Zudzilla ir para São Paulo, né?
E no começo ele era um pouco resistente, assim, mas depois eu acho que ele entende, e quando ele vai para o Red Bull Station, quando ele começa a construir aquela relação de proximidade artística com Kamal, com o DJ Niak, eu acho que ele vai amadurecendo essa ideia até que se concretiza essa ida dele para São Paulo. O Zudzilla vai para São Paulo, se concretiza essa ida dele para lá, e eu acho que é importante também falar dessa importância da produção executiva do trabalho dele em Pelotas, mesmo quando ele está em São Paulo no primeiro ano. Porque quando tu chega lá, a vida não é fácil, né? Tu não chega com uma agenda completa de shows, tu não consegue já de início trabalhar tua sustentabilidade em São Paulo. É uma construção, né? Então o que a gente fazia no primeiro ano do Zudzilla em São Paulo? A gente comprava passagens aéreas, ele vinha, fazia shows em Pelotas, fazia um show em Rio Grande, fazia um show em Porto Alegre, e com esse nosso trabalho local de produção, viabilizava que ele pagasse as contas em São Paulo, né? Que se alimentasse, que pagasse um aluguel, que pudesse fazer as coisas dele por lá. Então, mesmo no primeiro ano em São Paulo, do Zudzilla, morando lá, o nosso trabalho local aqui em Pelotas de produção cultural era central e era importantíssima, né? Porque a gente conseguia viabilizar daqui, localmente, no sul do Brasil, que ele pudesse estar em São Paulo trabalhando a perspectiva do próximo disco, que era o Zulu Volume 1. Mas aí surge também uma alteração na minha parceria com o Zudzilla, né? No nosso trabalho juntos. Porque, obviamente, não teria como eu seguir na produção executiva dele estando em Pelotas, né? Então eu lembro que eu falei pro Zudzilla: Zulu, chegou no fim a nossa parceria, porque eu não tenho como fazer a tua produção executiva, né? E ele, cara, de maneira nenhuma, entendeu? Tu segue sendo meu produtor, nós estamos juntos, mas tu vai responder pela produção no sul do Brasil, né? E aí a gente dá continuidade disso. No Zulu Volume 1, o lançamento em Porto Alegre, eu fiz a produção executiva. A gente fez um show histórico no Nave, que a gente arrecadou quase 1 tonelada de alimentos não perecíveis. Então eu sigo fazendo o trabalho de produção do Zudzilla no sul do Brasil. A gente ia lançar o Zulu Volume 1 em Pelotas, e aí veio a pandemia, né? Que além da gente ter que estar enfrentando o vírus do autoritarismo, com Bolsonaro, agora a gente tem que estar lutando contra uma pandemia, né? Covid-19. Então isso deu interrompeu esse processo que seria após o lançamento em Porto Alegre, a gente lançar em Pelotas e lançar em outras cidades no sul do Brasil. Mas o nosso trabalho junto continua, não como o Manuval na produção executiva do trabalho, mas o Manuval como um parceiro que responde na produção do Zudzilla no sul do Brasil. É muito importante o trabalho do produtor para deixar o artista mais livre para se preocupar com a sua arte, né? Por exemplo, o produtor está buscando caminhos para viabilizar as ideias do artista, está buscando conexões, está buscando, né, essas possibilidades de viabilizar o encaminhamento que o artista quer dar para a sua arte. Então, eu acho que é muito importante o trabalho do produtor. Mas isso não quer dizer que quem não tem um produtor não tem as mesmas condições de fazer acontecer o seu trabalho, né? Eu acho que a gente não vive... O mercado mudou muito, não tem mais aquela coisa antiga de ser descoberto por uma produtora, por uma gravadora. Não tem mais isso, né? Então a cena independente ela é muito forte. Então o artista tem a condição também de não ter essa dependência de um produtor e viabilizar o seu trabalho, né, de diversas formas, se empoderar da questão de registro, da questão de produção, de todas essas etapas. O artista tem hoje condições de dominar também essa parte e não ficar na dependência de um produtor, né? Lógico que eu acho que é importante o produtor, se tu puder contar, tá aí o resultado, né, do que o Zudzilla e eu construímos juntos nessa parceria entre produção cultural e o rap, né? Lógico que é importante, mas eu acho que se não tem essa figura do produtor, segue a vida, e o principal é aquela história, né? Tu ter amor pela tua arte e tu ter um trabalho pesado, né, para viabilizar a tua arte. Eu acho que é isso, é tu ter amor e tu trabalhar pesado, e aí não tem essa dependência do produtor. Segue a vida e segue a luta, né? Com esses elementos. Uma vez eu tava conversando com o KLJ, dos Racionais, e contando pra ele que eu trabalho
há alguns anos com o rap, mas que eu não venho do rap, né? Eu escutava rock. Mas eu contava para ele o quanto o rap se tornou central na minha vida, né? E eu lembro que ele me falava assim, mano, Val, a cultura hip hop ela é tão potente que no momento que ela entra na tua vida, ela nunca mais sai da tua vida. E é total isso comigo, assim, depois que ela entrou, desde lá quando eu vi os primeiros shows da Banca CNR, até hoje ela passou a ser central em todos os meus movimentos com a cultura, né? Então é bem isso que o Kleber falou. E o rap também eu acho que para além do rap ter me permitido fazer história mesmo, porque, a gente produziu o primeiro vinil autoral da história do rap de Pelotas, né? Então eu acho que além do rap nos proporcionar, fazer parte dessa história, eu acho que o principal legado assim, que o rap me trouxe é a questão das amizades que ficam, né? Tipo, não tem mais aquela coisa de eu ser fã do Guido CNR. O Guido se tornou um grande amigo meu, né? Não tem mais aquela coisa, por exemplo, só do Mano Val ser fã do DJ Misha, sabe? Porque o Misha, eu falo todo dia com o DJ Misha. O Misha é um grande amigo pessoal, sabe? Que o rap me deu, que a vida me deu. A gente se fala quase todo dia. O Pouca Sombra não entra nessa lista que eu cito dos grandes amigos do rap, porque o Pouca Sombra já era meu amigo antes do rap em si, né? Mas o Zudzilla, por exemplo, não é uma relação, a parceria do Zudzilla comigo não é uma relação comercial de tu ter um chefe, sabe? Não é aquela relação que tu trabalha no comércio que às vezes tu nem curte tanto teu chefe, mas tu tem que seguir trabalhando com ele, sabe? O Zulu não ia me aguentar 10 anos, sabe? E eu não ia trabalhar 10 anos com o Zudzilla se a gente não virasse amigo. Porque o rap com a produção cultural, tipo, é uma convergência que tu quer ou tu não quer estar junto, no nosso caso, nessa parceria, né? Então isso virou um processo de amizade também, sabe? A gente não estaria junto tanto tempo se não tivesse uma grande amizade junto com o trabalho. Então eu acho que esse é o principal legado que o rap me proporcionou, sabe? Essas amizades que ficam com o Guido, com o Misha, com o Pouca Sombra, com o Zudzilla. Então isso é o que eu levo pro resto da vida, assim, sabe? Essas grandes amizades que o rap me proporcionou. Se quiser ir pra Ibiza ou no rolê tipo California Dreams, eu posso te levar até lá. Eu posso te levar até lá. Prefere ver a Mona Lisa ou dar um pio, vida louca pela esquina? Eu posso te levar até lá.